Olá, está começando agora mais uma edição do podcast Justiça em Foco. Hoje vamos falar sobre a gestão moderna de condomínios diante do avanço da tecnologia, da Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD, e da necessidade de atualização das convenções e dos regimentos internos. Para falar sobre esse tema, recebemos a advogada Adriana Bittencourt Doreto Cruz, sócia fundadora da Vilela Doreto e Sumac Advocacia. Com atuação em Brasília desde 1997, ela possui ampla experiência em direito condominial, direito imobiliário, direito civil, gestão jurídica preventiva e adequação de condomínios à LGPD. Doutora Adriana, seja muito bem-vinda ao podcast Justiça em Foco. Marília, eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui, de compartilhar um pouco, dos nossos conhecimentos e espero poder contribuir na vida prática de síndicos, de conselheiros e de condôminos mesmo, com informações que possam ser adicionadas. Sem dúvida, a senhora irá contribuir muito aqui nesse nosso bate-papo. Doutora Adriana, eu queria saber, primeiramente, para a gente já começar a falar aqui, sobre o que deve ser feito, quando a convenção e o regimento interno eles são antigos e não contemplam essas novas realidades. Marília, veja bem, está diante de uma norma não atualizada e que não esteja de acordo com o Código Civil, com a Lei de Proteção de Dados e com o Marco Civil da Internet, pode causar um vácuo jurídico que pode ser muito sério e prejudicial ao condomínio. Imagine as condições atuais que nós temos de tecnologia, como, por exemplo, de pontos de recarga para veículos, de grupos de mensagens, situações que não eram cotidianas quando a convenção foi redigida na década de 1980, 1990. Fica inviável. E quando as normas tentam se adequar sem que isso esteja regulamentado, o resultado é nulidade pelo judiciário de decisões por não estarem justamente de acordo com a norma interna do condomínio. Então a necessidade ela é urgente e somente normas que estejam de acordo com a legislação atual podem trazer uma paz social para o condomínio. Sem dúvida. Doutora, eu queria que você explicasse para a gente por que os condomínios precisam se adequar à LGPD e quais são os riscos para quem ignora essa obrigação. Sim, Marília. Existe um mito de que a LGPD seja aplicada somente a pessoas jurídicas que visem lucro. Isso não é real. Os dados pessoais hoje são um direito autônomo, individual, protegido pela Constituição Federal. Eles estão no artigo 5º, lá nos direitos fundamentais. Dados pessoais estão protegidos lá. Então, qualquer pessoa física ou jurídica que trate dados, e a gente entende como tratamento de dados, desde a coleta até a eliminação dos dados, ela é obrigada a cumprir a norma de forma a proteger esse direito fundamental que é assegurado a todo indivíduo. Então, também condomínios, mesmo não visem lucros, porque o objeto do condomínio é só gerir o patrimônio comum, ele é obrigatório e as consequências podem ser nos cofres mesmo do condomínio. Imagine dados vazados de um aplicativo de portaria ou dados de inadimplentes circulando entre os corredores ou entre grupos de WhatsApp. Isso tem impacto, isso pode causar um dano moral que pode vir a ter que ser ressarcido pelo condomínio. Certo. Eu queria também que você falasse para a gente quais são as primeiras medidas que síndicos, administradores e os conselhos devem adotar na hora de preservar os dados de visitantes, moradores. Quais são essas primeiras medidas? Quais são as dicas de ouro aí? Sim, na verdade, as situações precisam ser analisadas de forma individual. Tem gente por aí baixando o modelo de política de privacidade, adequando a sua empresa e acreditando que está adequado à LGPD. É muito mais amplo, porque você precisa fazer um mapeamento. A gente começa por um mapeamento de dados, que é tentar entender quais dados são captados, são coletados, qual a finalidade desses dados, onde eles ficam armazenados, se por meio físico, se em nuvem, e quem tem acesso a eles. A partir daí você já consegue observar se é necessário a coleta de todos esses dados, ou nós estamos coletando dados a mais para ter mais responsabilidade.
O armazenamento, são adotados os meios próprios ou adequados para essa proteção? Se for por nuvem, se for físico, se é uma sala física, e precisa de todo, eu estou dizendo nas coisas práticas mesmo, é necessário que todos esses colaboradores tenham esse acesso? É possível reduzir? Cada situação dessa você já consegue, a partir do mapeamento, você consegue verificar. E a partir daí, adequar os documentos, todos os documentos, rever contratos com cláusulas que prevêem a responsabilização pela guarda e pela proteção desses dados, desde o contador, a empresa de portaria virtual, todos os contratados terceirizados, e fazer políticas adequadas e de acordo com a realidade, e que elas sejam aplicadas. Porque não adianta ter uma política de privacidade bonita na parede, num quadrinho. Ela tem que ser aplicada. Então, isso compreende atualizar e preparar todos os colaboradores, desde o zelador, desde a moça que vem limpar o cestinho de papel do escritório, para entender que um verso usado pode ter uma informação de dado. Conscientizar sobre a importância e o valor que isso tem hoje para o cidadão. Eu queria que também você falasse para a gente, doutora Adriana, sobre a questão do regimento interno, né? É um documento muito importante, ele é a base das regras também, né, do condomínio, de quem mora, de quem visita, enfim. Todas as regras ali, até então, a princípio, é para que elas estejam ali, sejam, né, respeitadas, Sim. né? Eu queria que você falasse da importância dessa atualização, dessa parte, dessas regras, desse regimento interno, em relação também às novas tecnologias, né? Como é que funciona essa questão dessa orientação e qual a importância da atualização do regimento interno? A gente vamos cair na mesma situação da convenção. Bom, o regimento interno, ele regula as normas de uso e fruição, as normas do dia a dia, de comportamento com o vizinho, de utilização de áreas comuns. Então, você não tendo isso atualizado, os conflitos aumentam, com certeza os conflitos aumentam, né? Eles são diários, porque é uma convivência diária. Então, manter isso atualizado, que respeite a convenção e que respeite as leis, né? O Código Civil, o Marco Civil da Internet, LGPD, é construir a paz social, é possibilitar que o condomínio seja gerido com o mínimo de conflitos possíveis. Anular esses conflitos, né, não se pode garantir, mas quanto mais o regimento interno estiver dentro da realidade do condomínio, vivida e adequado às leis, menores os conflitos e menores as possibilidades de um passivo, né, de ação judicial. Pode até ter ação, mas a chance de o condomínio vir a ser penalizado ou de não ter êxito numa ação diminui muito. Doutora, eu queria que a gente falasse de um ponto que às vezes é um ponto polêmico, né? Os conhecidos e famosos grupos de WhatsApp dos condomínios, sempre lotados, sempre cheios de pessoas com muitas opiniões, nem sempre vão estar concordando, mas a gente sabe que vivemos em uma democracia, então todos podem falar ali e opinar. Mas quais são as suas orientações, como especialista da área, em relação aos cuidados jurídicos, né, que devem ser tomados para se evitar ofensas, enfim, até mesmo questões que possam ser judicializadas, né? Sim. Quais são as suas recomendações em relação ao uso do WhatsApp por condomínios ali, síndicos, enfim? É importante que conste do regimento interno normas expressas e claras sobre a utilização dos meios oficiais de comunicação do condomínio. Isso é uma coisa. Temos que ter por base princípios que acreditamos que sejam claros ou óbvios, mas nem sempre são, de que não se pode divulgar imagem de câmeras, prints de conversas, e de que o WhatsApp não é uma terra sem lei, ou outro aplicativo que se usa de mensagem, não é uma terra sem lei. Que o que for ofensivo ali, que o que for ataque, pode se converter numa ação judicial, pode se converter numa ação penal, pode estar praticando um crime. Então, ter essa consciência. Então, estando o regimento interno com uma previsão expressa da forma de tratamento e das consequências, com as penalidades, e tendo essa consciência, uma conscientização geral, eu penso sempre, mas que nem sempre é possível. E quando o condomínio cria esse canal, a sugestão é de que usem, de que ele seja adaptado de uma forma que somente seja uma transmissão, para que não haja
interação de todos, e se houver nos outros grupos, aí cada um responde por si. Né? O condomínio deve se precaver com um regimento interno, com uma previsão, e um grupo que não permita que todos falem, que seja só de transmissão, né? Que seja adaptado para tentar minimizar os conflitos que entre pessoas né, pode ocorrer, é natural, e aí o condomínio se preserva. Eu queria que também a gente falasse também, né, hoje em dia a gente tem muito essa questão da IA, né, da inteligência artificial, as novas tecnologias, os condomínios estão se adaptando e cada vez mais isso tem sido exigido, não só nos condomínios, mas como em outros locais também. Queria que você falasse assim, a sua opinião sobre há benefícios no uso dessa tecnologia também pelos condomínios, qual que é a sua avaliação? Olha, a tecnologia está aí, a IA, para poder automatizar, né, procedimentos que são hoje manuais e para trazer evolução e melhoria na qualidade dos condomínios diretamente, eu digo, na segurança, no acesso, na manutenção predial. A gente vê dessa forma, mas é importante, e uma coisa que a gente não pode se desligar, é o seguinte: a tecnologia, ela avança num clique. E a segurança do condomínio, ela caminha de acordo com a sua adequação jurídica. É uma coisa que eu gosto de repetir. Então, é importante, eu vejo hoje uma gestão condominial futura, com eficiência, com prevenção, com todas as tecnologias, né? E com transparência. Isso tudo é possível se obter, sem esquecer que, à medida em que a tecnologia é utilizada, deve ser reforçado tanto os cuidados jurídicos e a adequação à legislação atual. É dessa forma que o condomínio pode tirar proveito sem se prejudicar e assegurando, né, contribuindo para que o patrimônio seja mantido e seja aumentado até, e que haja uma neutralidade nessa situação de garantir que se tenha uma convivência harmônica, que eu imagino é o que a gente entende como adequado, né, para se viver. Sim, com certeza. Doutora Adriana, eu queria primeiro aqui te agradecer a sua presença aqui no podcast Justiça em Foco, dizer que esse espaço está aberto para que você possa voltar aqui também para conversar mais ainda conosco aqui, e queria aproveitar também para que você pudesse deixar um recado, uma dica de ouro aí para os gestores, para os síndicos, enfim, algo sobre procurar uma orientação especializada. Eu queria que você falasse diretamente com eles agora. Tá certo. Marília, eu gostaria de agradecer a oportunidade e me coloco à disposição, né, para o que eu puder contribuir. Eu gostaria de deixar claro aqui que existe um mito no direito condominial quanto à dificuldade de atualização dos atos constitutivos, convenção e regimento. E de informar que hoje a lei permite que uma assembleia seja convocada e seja convertida em permanente por até 90 dias, o que possibilita que essas assinaturas, esse quórum especial de 2/3 que é exigido para alterar uma convenção, seja atingido. Além disso, um segundo mito de que é muito caro registrar uma convenção. Existe uma brecha na lei, hoje, uma previsão legal, na verdade, que não é de conhecimento de todos e que os cartórios não divulgam, que é possível registrar na matrícula do imóvel e de cada uma das unidades autônomas, pagando apenas um registro do cartório. Isso muda tudo. Vale a pena ter um ato constitutivo, convenção e regimento interno, de acordo com a sua realidade. Isso vai garantir uma gestão segura e muito mais tranquila. Muito obrigada. Obrigada, doutora. E a você que nos acompanhou, continue nos seguindo nas redes sociais e acompanhando todo o trabalho que é feito aqui no podcast Justiça em Foco, que leva a informação certa até você. Até mais!